CEMIG com uma queda de 17% nas cotações desde a metade de abril, agora nos 11,40. Será que CEMIG ainda é uma oportunidade? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre CEMIG, o que o mercado espera para os próximos anos. Vou comentar também em relação aos outros pares de distribuição de energia que temos aqui na nossa bolsa, como CPFL, Copel e Celesc. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. E a CEMIG é uma empresa totalmente completa de energia elétrica, onde ela atua na parte de geração, de transmissão de energia, de distribuição, que é a sua principal linha, com 40% do seu resultado, gás natural e trading de energia. Então, ela está presente em todos os segmentos de energia elétrica. E quando olhamos para as concessões da CEMIG, podemos ver que existem concessões com prazos bem alongados. A parte de distribuição de Minas Gerais teve suas concessões estendidas para mais 30 anos, até dezembro de 2045. A parte de geração teve as concessões estendidas até 2046 e possui algumas outras que vão expirar nesse ano e no ano que vem, e grandes chances dela também serem renovadas. A parte de transmissão tem concessões até 2043, então está bem tranquilo. E a parte de gás, que vem crescendo bastante e tendo uma margem elevadíssima aqui na CEMIG, tem concessões até 2053. Então é uma boa empresa para ter uma visão de longo prazo e também, como é uma estatal do estado de Minas Gerais, existe a possibilidade, obviamente que não tem nada concreto, de algum momento ela ser privatizada, assim como aconteceu com a Copasa da parte de saneamento do estado de Minas Gerais. Então isso pode acontecer também na CEMIG e destravar valor para o acionista. E mesmo sendo uma estatal, a CEMIG vem executando um bom plano de investimentos nos últimos anos e esse plano vai até 2030, onde eles mesmos destacam que possuem 44 bilhões de reais planejados em novos investimentos, onde 29 bilhões serão alocados na parte de distribuição e o restante na parte de geração, transmissão e gás natural. Então, vocês podem ver que o plano de investimentos é bem robusto aqui na CEMIG. E essa grande parte da alocação do capital sendo direcionada para a parte de distribuição de energia é devido à revisão tarifária que vai acontecer em maio de 2028. Isso já acontece em outras distribuidoras. Recentemente tivemos o caso da Copel, tendo uma revisão tarifária robusta, e eu vou comentar a seguir sobre isso, e também a CPFL, onde a CPFL tem 4 concessões e uma delas já teve revisões tarifárias bem robustas também nesse ano passado. Isso aumenta fortemente o resultado dessas companhias e é o que elas vêm buscando, por isso os altos investimentos. Observe que no ciclo passado de investimentos, antes da revisão tarifária, a CEMIG investiu 7,2 bilhões de reais no ciclo anterior e nesse ciclo atual ela planejou investir 3 vezes mais, onde ela estima investir na faixa de 21,9 bilhões de reais nesse ciclo de 2023 a 2027. Isso deve acarretar revisões tarifárias altíssimas para a CEMIG. E podemos ver exatamente isso aqui quando olhamos para os últimos anos da CEMIG. Observe que ela veio investindo abaixo de sua depreciação em alguns períodos. A depreciação é essa linha em azul mais escuro e as barras são os investimentos realizados. E observe que ela veio investindo abaixo da sua depreciação em vários períodos e não é o que vem acontecendo nesse ciclo atual. Desde 2023, ela vem investindo muito mais do que a sua depreciação. E alguns períodos ela investiu por volta de 4 vezes a sua depreciação, o que deve acarretar níveis extremamente elevados de remuneração na base de ativos regulatórios. Isso vai ser direcionado nas tarifas de energia elétrica, como eu vou destacar a seguir. Esse slide é bastante interessante, mostrando o ciclo passado da CEMIG. Observe que, em geral, eles investiram de 1,5 a 2,7 vezes a sua depreciação, essa métrica aqui de CAPEX dividido pela depreciação, e observem o ciclo atual, onde no mínimo eles investiram 3,2 vezes a sua depreciação. No ano passado fechou em 4,6 e para 2026 e 2027, onde também vamos ter aumentos de investimentos, deve ficar bem perto de 5 vezes. Então a CEMIG cresceu fortemente no quesito investimentos na companhia. E isso deve ser estimado na base de ativos líquidos regulatórios, onde vocês podem ver exatamente nesse slide, onde nos ciclos passados tivemos forte crescimento, mas no ciclo atual podemos ter um crescimento bem robusto nas tarifas de energia. Isso vai acarretar numa revisão tarifária bem maior do que nos períodos passados. E quando olhamos para a Copel, observe que em ciclos passados a Copel investiu por volta de 2 vezes a sua depreciação e nesse ciclo atual ela investiu bem mais que 2 a 3 vezes. Então,
Isso acarretou em fortes revisões tarifárias nesse sexto ciclo de revisão tarifária periódica da Copel, onde o efeito médio para o consumidor vai ser de 20,51% e a atualização para a própria concessionária, somente para a Copel, será de 8,58%. Então, será um grande montante aqui de revisão tarifária que vai acarretar num forte crescimento dos resultados da Copel. E quando olhamos para outros pares também da parte de distribuição de energia, observe a CPFL Energia, que em geral eles sempre investiram acima da sua depreciação, por isso a precificação do papel, porque já é um papel também, um papel que é privado há bastante tempo, então já vem investindo bastante há bastante tempo, então os múltiplos em geral já estão muito precificados em grande parte das vezes. Obviamente que em alguns momentos a CPFL cai fortemente as cotações, aí abre janela de oportunidades. E quando olhamos para um par também de distribuição que é estatal, como a Celesc, observem aqui a Celesc. A Celesc vem investindo muito mais que sua depreciação nos últimos anos. E esses fortes investimentos na Celesc já vão gerar frutos, onde vocês podem ver que já tem uma proposta pela ANEEL da revisão tarifária, onde está tendo consulta pública para realmente colocar essa revisão tarifária em andamento. Onde a data para essa revisão será em 22 de agosto, onde a ANEEL estima efeito médio para o consumidor na faixa de 11,77%. Então, esses fortes investimentos em grande parte das empresas de distribuição de energia elétrica estão gerando fortes revisões tarifárias que vão aumentar gradativamente os resultados das companhias. E com esses fortes investimentos, a CEMIG estima aumentar seu endividamento, mas atualmente a dívida da companhia é extremamente confortável, onde ela possui um nível de alavancagem na faixa de 2,45 vezes de dívida líquida sobre EBITDA e grande parte da dívida está alongada. Tem apenas uma parcela um pouco maior agora para 2026, mas grande parte da dívida está alongada para 2031 em diante. E os indexadores dessa dívida estão em inflação e CDI, com 40% da dívida total. Então, é uma dívida bem confortável aqui para a CEMIG. O que o BTG espera para os resultados da CEMIG para 2026 e 2028? Como a revisão tarifária será apenas em 2028, então vocês conseguem ver que o BTG estima, em relação ao lucro líquido, na faixa de 3,7 bilhões para esse ano e o ano que vem, que é basicamente o que deve realmente acontecer por conta do alto endividamento, não tem um reajuste tarifário tão alto, porque os índices inflacionários ficaram bem contidos, então o resultado da CEMIG vai ficar um pouco de lado para esses próximos 2 anos. Mas o importante é para 2028. Observe que para 2028, o BTG estima 5,4 bilhões de reais em lucro líquido total. E quando olhamos aqui para o dividendo por ação líquido, observe que o BTG estima R$ 1 por ação, o que nos dá na faixa de 9% nas cotações atuais para CEMIG. E eu acredito que pode ser até um pouco mais. Olhando aqui para as estimativas dos outros dividendos, o BTG estimou um payout na faixa de 40 a 45% aproximadamente, sendo que, em geral, a CEMIG paga no mínimo 50% de payout. Quando olhamos também para o Stock Guide aqui das distribuidoras, observem em relação a TI real, que quer dizer o quê? A taxa interna de retorno, o retorno total esperado na ação em relação a crescimento e dividendos. Observe que na CEMIG fica na faixa de 9,99% de taxa interna de retorno real, 9,82% para a Copel, porque ela vai sim crescer nos resultados, mas atualmente os múltiplos dela estão extremamente elevados, então vai ter mais crescimento de resultado do que pagamento de dividendos. Observe que o dividend yield fica na faixa de 7% na Copel, e eu acho que nem vai ser isso tudo. CPFL fica aqui na faixa de 8,5% aproximadamente. Equatorial e Energisa, que são pares que eu não acompanho tão profundamente. A Equatorial eu acompanho um pouco mais, mas é um par que não paga dividendos. Observe que os dividendos ficam na faixa de 1 a 2%. Então, olhando para a taxa interna de retorno, atualmente a CEMIG é uma das maiores em relação às pagadoras de dividendos. Quando olhamos para o histórico alongado de retorno de todas as distribuidoras, em geral, as estatais ganharam de lavada de todas as outras empresas. Obviamente que a Copel está nesse bolo aqui, mas vamos lembrar que a Copel foi estatal até 2022. Então, grande parte da alta, obviamente, veio depois dela ser privatizada, mas em grande parte do momento ela foi uma estatal. Então, observe que a Celesc teve um retorno total de 1.700%, um retorno muito acima da média, na faixa de 34% de retorno anual médio nessa janela de 10 anos. Quando olhamos aqui para a CEMIG, 21,89%,
Copel 32,34% e CPFL na faixa de 15%. Mas vamos lembrar que a CPFL, por ser uma empresa privada, em geral ela ficava já cotada em múltiplos mais bem precificados. Em geral, as estatais, na época lá em 2016, todas eram estatais, elas ficaram extremamente amassadas em vários momentos da nossa bolsa. Esse slide que eu peguei aqui em relação ao PVP demonstra exatamente isso. Observe que lá em 2016, eu até peguei mais ou menos a época, a CEMIG estava cotada a 0,8 de PVP, a Celesc estava cotada a 0,2 de PVP, uma empresa muito pequena, um papel bem menos acompanhado, porque tem pouca liquidez. Em geral, o mercado deixa ela de lado. Observe que a CPFL na faixa de 2 vezes de PVP, a Copel de 0,4. Então tem motivo claro do porquê a Celesc e a Copel ganharam nessa grande alta nas suas cotações nessa janela de 10 anos, porque saíram na faixa de 0,2 a 0,4 para a faixa atual de 1,2 vezes para a Celesc e 1,9 vezes para a Copel. Então, somente de transformar esse múltiplo de 0,2 para 1,2, nós temos aqui já 600% de rentabilidade. E de 0,4 para 1,9, já temos 500% de rentabilidade. Então, faz total sentido o porquê desse gigante retorno que elas tiveram nos últimos anos. Então, por conta principalmente de níveis amassados. Então, em geral, quando você enxergar que está acontecendo uma crise, grande parte das ações estão sendo destruídas nas cotações, principalmente as estatais, pode ser que seja um bom momento para você olhar bem de perto, com carinho, essas empresas. Pegando uma janela mais alongada, essas empresas podem sim entregar grande crescimento. Mas vamos lembrar que tem que ser empresas boas, empresas perenes, que não tem grande possibilidade de quebrar, são apenas o mercado precificando ela de forma totalmente sem sentido. Fica aqui a sugestão para vocês para os próximos anos, caso isso aconteça, e provavelmente pode acontecer novamente. Quando olhamos aqui para as quedas máximas também, observe que em geral as estatais caíram muito mais do que a CPFL, que é a única empresa privada com esse longo histórico. Vamos lembrar que ela é privada há bastante tempo, enquanto a Copel só é privada atualmente. Em geral, a CEMIG e a Celesc tiveram quedas muito mais acentuadas do que a Copel e a CPFL Energia. Então, se você não aguenta volatilidade, você deveria ficar longe das estatais, porque em geral elas vão ter volatilidade muito maior nas suas cotações e também nos seus resultados. Quando olhamos aqui para o meu preço teto da CEMIG, 11,38, ela já saiu daqueles 10,60 que eu já fiz diversos vídeos sobre e já está na casa dos 11,38 em apenas poucos pregões. Observe o dividendo, que fica aqui na faixa de 7%, mas lembre-se que eu estou considerando o payout de 60% e ela pode pagar menos do que isso. Não levem ao pé da letra, porque isso é renda variável, não tem como garantir nada, são estimativas. Quando olhamos para o PL fica aqui na faixa de 8 vezes aproximadamente para a CEMIG, PL abaixo das suas médias. Quando olhamos para o preço teto projetado, observe que eu considero 12,50 de preço teto, uma margem de segurança de quase 10%. Com a CEMIG já subindo forte nas cotações, nesses últimos pregões, a margem de segurança vem caindo drasticamente. Olhando para o retorno total esperado, observe que eu multipliquei isso e considerei uma taxa de crescimento de 9%, principalmente por conta da revisão tarifária que vai acontecer em 2028 e esses reajustes tarifários que vêm acontecendo anualmente. Então, com isso, nós temos um retorno embutido na ação na faixa de 17% e retirando 6% dessa conta, nós temos um IPCA mais 10, a IPCA mais 10,8. Então, é o prêmio de risco de 3% em relação aos títulos públicos de 10 anos. Então é um bom prêmio de risco aqui para a CEMIG. E olhando para os outros pares que eu comentei nesse vídeo em relação às distribuidoras, a CEMIG, Celesc, CPFL e Copel, e observe que em relação à margem de segurança, a Celesc tem 13% de margem de segurança, mas vamos lembrar que é uma empresa bem menor que todos os outros pares, tem uma dívida um pouco maior. Deixe seu comentário se você quer ver um vídeo somente sobre Celesc nesse canal, que eu já fiz vídeos passados, mas já tem um tempo que eu falei sobre Celesc. Em geral, não dá muita aderência a esse tipo de conteúdo, por conta que é uma empresa muito pequena e pouca gente olha. Se vocês deixarem bastante comentário em relação a Celesc, pode ser que eu traga um novo vídeo aqui para vocês, ou eu vou colocar apenas na área de membro. E em relação ao preço teto, seja um membro do canal, que você terá acesso à planilha com todos esses preços tetos, retorno total esperado e tudo mais. Existe sim ainda mais segurança em alguns papéis, e a CEMIG ainda tem uma alta mais segurança em relação aos seus pares.
Quando olhamos aqui para a parte gráfica da CEMIG, observe que ela veio respeitando esse longo canal de alta que vem desde 2020, tocou recentemente no topo desse canal e voltou fortemente para o fundo e até rompeu esse fundo do canal. E eu até falava em outros vídeos que existia a possibilidade do mercado jogar ela novamente para dentro do canal e realmente aconteceu, voltou para o canal recentemente. Existe essa média móvel de 200 que pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade para romper ela, pode ser que volte aqui para fundo do canal e depois tente romper essa média móvel. Mas se as coisas andarem no Ibovespa, eu não duvido que o mercado jogue a CEMIG para fora do canal ou quem sabe para a faixa dos 9,30. Então as coisas teriam que azedar bastante no Ibovespa, nas bolsas mundiais para isso acontecer. Não duvido que em pouco tempo, se essa média móvel for rompida, a CEMIG volte aqui para a faixa dos R$ 13 e depois, quem sabe, faça um novo topo histórico na faixa dos 14,35. Mas na minha visão, nessa faixa de R$ 14, ela já vai estar bem precificada para a cara, na minha visão. Então é isso, pessoal, um vídeo bem simples aqui em relação à CEMIG e também comentando um pouco mais sobre as outras distribuidoras. Se você quiser ver outros vídeos sobre essas distribuidoras, deixem aqui nos comentários para eu saber qual empresa de energia elétrica você quer um vídeo aqui no canal. Também comente qual dessas empresas você vem investindo atualmente. Eu faço muitos vídeos, principalmente da CPFL, Copel e CEMIG há bastante tempo. Sempre foquei um pouco mais na CEMIG por conta que eu achava ela bem barata e já está acabando essa margem de segurança. Deixa aqui o seu comentário. Se você quiser ser membro desse canal, clique no botão Seja Membro e apenas R$ 15,99 você tem acesso àquela planilha exclusiva para membros com preço teto, retorno total esperado e tudo mais. Se você quiser fazer consultoria comigo, tem o formulário aqui abaixo para você se inscrever nessa consultoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal e compartilha com um amigo investidor que gosta também de vídeos sobre investimentos. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.